Você provavelmente já ouviu falar de Chernobyl, mas o que pouca gente sabe é que a história desse lugar vai muito além de uma explosão nuclear. Porque Chernobyl não é só uma cidade abandonada, não é só um desastre, não é apenas radiação. Chernobyl virou um símbolo do medo invisível, um lugar onde o tempo literalmente parou. E o mais assustador é que até hoje, quase 40 anos depois, o local ainda representa perigo. Pessoas morreram sem entender o que estava acontecendo. Bombeiros tocaram pedaços do reator sem saber que estavam praticamente assinando a própria sentença de morte. Uma cidade inteira continuou vivendo normalmente, enquanto partículas radioativas já tomavam conta do ar. E o mais absurdo de tudo, a explosão foi tão poderosa que a radiação liberada chegou a ser centenas de vezes maior que a bomba de Hiroshima. Hoje, a natureza tomou conta das ruas. Prédios estão apodrecendo, parques de diversão enferrujam no silêncio, e animais selvagens vivem onde antes existiam milhares de pessoas. Mas afinal, o que realmente aconteceu em Chernobyl? Por que a explosão aconteceu? Quantas pessoas morreram? E como aquele lugar está hoje? Hoje no Portal Curioso, você vai conhecer toda a história de Chernobyl, desde a construção da usina até os dias atuais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se, porque essa história é pesada. O começo de tudo. Nossa história começa na antiga União Soviética. Na década de 1970, o governo soviético queria mostrar ao mundo o poder da sua tecnologia. E uma das maiores apostas era a energia nuclear. A ideia parecia genial. Usinas nucleares conseguiam gerar enormes quantidades de energia usando pequenas quantidades de combustível. Era eficiente, era moderno e representava avanço tecnológico. Foi então que decidiram construir uma gigantesca usina nuclear perto da fronteira entre Ucrânia e Belarus. O nome da usina ficou conhecido como Usina Nuclear de Chernobyl. Ela foi construída próxima à cidade de Pripyat, uma cidade planejada especialmente para os trabalhadores da usina. E olha que loucura, Pripyat era considerada uma cidade modelo da União Soviética. Tinha escolas modernas, hospitais, supermercados, cinema, parques, piscinas, tudo extremamente organizado. Mais de 50 mil pessoas viviam ali. A média de idade da população era baixíssima. Era uma cidade cheia de jovens familiares. Enquanto isso, os enormes reatores nucleares trabalhavam sem parar. E por um tempo, tudo parecia perfeito. Mas escondido por trás daquela aparência moderna, existiam problemas graves. O defeito escondido. A usina utilizava um modelo de reator chamado RBMK. Esse tipo de reator tinha vantagens. Era barato, produzia muita energia. Mas existia um detalhe extremamente perigoso. O projeto possuía falhas de segurança. E o pior, muitos operadores nem sabiam disso. Os soviéticos mantinham diversos problemas em segredo. Na época da Guerra Fria, admitir falhas tecnológicas era visto como sinal de fraqueza. Então muita informação era escondida. E isso preparou o cenário para a tragédia. A noite do desastre. Agora, chegamos na madrugada que mudou tudo. 26 de abril de 1986. Era pouco mais de 1h da manhã. Os engenheiros da usina queriam realizar um teste de segurança no reator número 4. A ideia parecia simples. Eles queriam descobrir se, em caso de falta de energia, as turbinas continuariam gerando eletricidade suficiente por alguns segundos até os geradores de emergência ligarem. Só que o teste começou a dar errado, muito errado. Os operadores cometeram vários erros durante o procedimento. Sistemas automáticos de segurança foram desligados. O reator ficou operando em condições extremamente instáveis. E então, às 1h23 da manhã, aconteceu. Uma explosão gigantesca destruiu completamente o topo do reator. Uma tampa de concreto de centenas de toneladas foi arremessada para o alto. O teto da usina desabou e partículas radioativas começaram a subir para a atmosfera. Mas naquele momento, ninguém entendia o tamanho do problema. O inimigo invisível. O mais assustador da radiação é que você não consegue vê-la. Não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho. E foi isso que tornou tudo ainda mais mortal. Os primeiros bombeiros chegaram poucos minutos depois da explosão.
Eles acreditavam que estavam combatendo apenas um incêndio comum. Sem equipamentos adequados, começaram a apagar o fogo. Alguns deles pegaram pedaços do grafite do reator com as próprias mãos. Sem saber, estavam sendo expostos a níveis absurdos de radiação. Muitos começaram a sentir gosto metálico na boca, tontura, náusea, mas continuaram trabalhando. Nas horas seguintes, vários desses homens começaram a morrer lentamente por síndrome aguda da radiação. E mesmo assim, a cidade de Pripyat continuava funcionando normalmente. Crianças brincavam nas ruas, pessoas iam trabalhar sem imaginar que o ar estava contaminado. A evacuação de Pripyat. O governo soviético demorou para admitir a gravidade da situação. A evacuação só começou quase 36 horas depois da explosão. Ônibus começaram a chegar na cidade. Os moradores receberam uma ordem simples: levem apenas o necessário, vocês voltarão em alguns dias. Mas eles nunca voltariam. Mais de 50 mil pessoas abandonaram suas casas para sempre. Brinquedos ficaram espalhados, comida ficou sobre as mesas, roupas ficaram nos armários. Tudo foi deixado para trás. Pripyat virou uma cidade fantasma. E com o passar dos anos, aquele cenário congelado no tempo se transformou em uma das imagens mais assustadoras do planeta. A contaminação pelo mundo. A explosão de Chernobyl não afetou apenas a Ucrânia. Nuvens radioativas viajaram por vários países da Europa. A Suécia foi um dos primeiros lugares fora da União Soviética a perceber que algo estranho tinha acontecido. Funcionários de uma usina sueca detectaram altos níveis de radiação e inicialmente acharam que o problema era deles. Só depois descobriram que a contaminação vinha da União Soviética. Foi aí que o governo soviético foi praticamente obrigado a admitir o acidente. O mundo inteiro entrou em choque. Os liquidadores. Depois da explosão, começou outra batalha, a batalha para conter Chernobyl. Centenas de milhares de pessoas foram enviadas para a região. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como liquidadores. Eles tinham uma missão quase impossível: limpar a contaminação. Muitos trabalharam no telhado da usina, removendo pedaços extremamente radioativos. E aqui entra uma parte assustadora. A radiação era tão intensa que robôs enviados ao local paravam de funcionar. Então os seres humanos precisaram fazer o trabalho manualmente. Os trabalhadores corriam por poucos segundos no telhado, jogavam destroços para baixo e saíam imediatamente. Cada segundo ali aumentava drasticamente a exposição à radiação. Muitos liquidadores morreram anos depois. Outros carregaram sequelas para o resto da vida. Mas sem eles, a tragédia poderia ter sido ainda pior. O sarcófago. Para tentar conter a radiação, os soviéticos construíram uma gigantesca estrutura de concreto ao redor do reator destruído. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago. A ideia era literalmente enterrar o reator, mas o problema era que a construção foi feita às pressas. Com o tempo, começaram a surgir rachaduras, e isso gerou medo de novos vazamentos radioativos. Décadas depois, uma nova estrutura colossal foi construída sobre o antigo sarcófago. Ela recebeu o nome de New Safe Confinement. É uma das maiores estruturas móveis já criadas pelo ser humano. O objetivo é impedir vazamentos pelos próximos 100 anos. Quantas pessoas morreram? Essa talvez seja a pergunta mais polêmica da história de Chernobyl, porque depende muito de quem faz a estimativa. As mortes imediatas oficialmente reconhecidas foram relativamente pequenas, mas os efeitos da radiação aparecem ao longo do tempo. Casos de câncer aumentaram, problemas de saúde surgiram em várias regiões contaminadas. Alguns estudos falam em milhares de mortes relacionadas ao acidente. Outros falam em dezenas de milhares. Até hoje, existe debate sobre os números reais. A natureza voltou. Agora vem uma das partes mais bizarras dessa história. Mesmo sendo uma zona radioativa, a natureza floresceu em Chernobyl. Sem presença humana, animais começaram a ocupar a região. Lobos, veados, javalis, cavalos selvagens. Hoje existem até pesquisas mostrando que diversas espécies prosperaram ali. É quase como se a natureza tivesse dito: sem humano, eu consigo voltar. Isso não significa que a radiação desapareceu, muito pelo contrário. Existem áreas que continuam extremamente perigosas, mas o ecossistema se adaptou de maneiras impressionantes. O turismo em Chernobyl.
E aqui entra outra coisa curiosa. Chernobyl virou destino turístico. Sim, pessoas visitam o local. Existem excursões controladas que levam turistas para conhecer Pripyat e partes da zona de exclusão. Claro, com regras rígidas. Os visitantes usam medidores de radiação e seguem rotas consideradas seguras. Muita gente descreve a experiência como surreal, porque é literalmente como entrar em um pedaço congelado dos anos 80. Escolas abandonadas, bonecas espalhadas, prédios vazios, tudo parado no tempo. A série da HBO. Em 2019, Chernobyl voltou aos holofotes graças à famosa série da HBO. A produção impressionou o mundo pelo nível de realismo. Ele mostrou o desespero dos trabalhadores, o silêncio do governo soviético e os efeitos devastadores da radiação. Depois da série, o interesse pelo assunto explodiu novamente. Milhões de pessoas passaram a pesquisar sobre o desastre. A guerra na Ucrânia. E como se a história já não fosse pesada o suficiente, Chernobyl voltou ao noticiário recentemente. Durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, tropas ocuparam a região da usina. Isso gerou preocupação mundial, porque movimentações militares em áreas contaminadas poderiam espalhar poeira radioativa novamente. Felizmente, os níveis mais críticos foram controlados, mas o episódio mostrou que Chernobyl ainda é um lugar sensível até hoje. Quase 40 anos depois, Chernobyl continua sendo um lembrete assustador do que pode acontecer quando erros humanos, falhas técnicas e segredos políticos se encontram. A cidade de Pripyat continua vazia, o reator continua isolado e a radiação ainda permanece em várias áreas. Mas ao mesmo tempo, Chernobyl também virou símbolo de sobrevivência, porque mesmo depois de uma tragédia gigantesca, a vida encontrou um jeito de continuar. A natureza voltou, os animais voltaram e a história daquele lugar continua fascinando o mundo inteiro. E talvez seja exatamente isso que torna Chernobyl tão assustador e tão fascinante ao mesmo tempo, porque ela nos lembra que algumas marcas da humanidade podem durar séculos. E aí, você teria coragem de visitar Chernobyl? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Portal Curioso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de mistérios, histórias reais e curiosidades impressionantes. Isso é tudo, tamo junto e até a próxima!